Olá, bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 3 de julho de 2020. Estamos no ar e seguiremos agora com as notícias de Mato Grosso. Seja bem-vindo. Aqui o programa está recheado de informação. São 6 horas, 4 minutos, 16 graus, é isso? 16 graus. Deixa eu dar um bom dia aqui ao Lúcio Sorge. Bom dia, Lúcio, tudo bem? Bom dia, Nayara. Bom dia, Paulo. Bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Paulo, tudo bom? Como não? Bom dia a você, Nayara. Bom dia a você, Lúcio. E especialmente bom dia a você que já está aí de pé, pronto para mais um dia, para se locomover para baixo e para cima, não sei como, porque agora está mudando tudo, estão mudando as regras e sobre elas a gente está falando no Notícias de Frente de hoje. Pois é tanta mudança, Lúcio, que eu até perdi a data hoje, confundi entre 2 e 3. Mas como disse o Paulo, daqui a pouco a gente traz mais informações aí sobre o novo decreto do prefeito Emanuel Pinheiro, que trata do rodízio de veículos e também o rodízio de CPFs. Isso mesmo, gente. Vamos tentar entender aí. Mas antes eu quero ir ao GD, ao portal Gazeta Digital, trazer os destaques aqui do GD, mas principalmente atualizar os números do coronavírus aqui em Mato Grosso. Vamos aqui ao portal Gazeta Digital. Mato Grosso tem novo recorde, registra 43 mortes em 24 horas. Nesta quinta-feira, ontem, Mato Grosso teve o dia com registro de maior número de óbitos pela Covid-19. Mais de 43 mortes pela doença foram confirmadas pela Secretaria Estadual de Saúde, segundo o boletim diário. Com isso, os óbitos pelo novo coronavírus em Mato Grosso somam 706 casos. O estado já registra 18.356 casos da doença. Desses, 6.985 já se recuperaram. E vamos aqui ao quadro do boletim diário do coronavírus, esse boletim que saiu ontem. A gente tem aí esse quadro falando inclusive sobre o leito de UTI. Será que já temos esse quadro aqui do coronavírus? Bom, deixa eu puxar aqui então a informação dos leitos de UTIs. A gente vai ver se coloca aí na tela esse quadro com os dados aí atualizados do coronavírus. Olha, hoje Mato Grosso aí, ó, o quadro tem 94,2% de taxa de ocupação dos leitos de UTI. Esse é o dado mais preocupante, porque são 14 leitos apenas disponíveis no estado inteiro. Ontem eram 17. Pois é, só que é muito rotativo, né, Paulo? Porque esse dado é o balanço das últimas 24 horas, mas a gente sabe que muda demais, né? Uma hora a pessoa pode recuperar e vagar esse leito de UTI, ou infelizmente a notícia mais triste, que a pessoa pode morrer e também vagar o leito de UTI, assim como esses 14 também podem ser preenchidos imediatamente, né? Então são informações que mudam, mas eles estão gerando em torno desse percentual aí, 95%, 94%, 92%, não baixa, o que é muito preocupante. Infelizmente, viu, gente? mudam para pior, né? Isso. Nos últimos dias só tem agravado a questão das unidades de terapia intensiva. E eu tenho aqui o outro dado. Vamos aqui de novo para a tela para falar justamente dos hospitais, os leitos de UTIs que estão disponíveis nos hospitais. Olha, o Hospital Regional de Sinop está com 100% da ocupação, o Hospital Regional de Rondonópolis com 91,66%, o Hospital Estadual Metropolitano com 92,5% de ocupação, tem 40 leitos e 37 estão ocupados. O Hospital São Luís, em Cáceres, está com a lotação máxima em UTI. O Hospital Santa Casa está com 90% de lotação, tem 40 leitos disponíveis e 36 estão ocupados. Sorriso, 100% também de lotação. O Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá, 100% de lotação. O Hospital e Pronto-Socorro de Várzea Grande, 100% de lotação dos leitos de UTIs. A Santa Casa de Rondonópolis também. O Hospital de Barra do Garças está com 87% de lotação, mas tem 8 leitos e 7 ocupados.
O Hospital Municipal de Juína com 83%, o Hospital São Benedito, olha só, esse que tinha muita vaga agora tem 90%, 40 leitos, mais 38 estão ocupados. E o Júlio Miller com 80% de lotação, 10 leitos e 8 estão ocupados. Esses são os dados completos aí dos nossos hospitais nesse momento. Dado esse que é rotativo, né, como eu acabei de falar. Pode mudar muito o cenário, Lúcio. E aproveitando aí a divulgação desse balanço, né, do dia de ontem, ficando ali não apenas no número de mortes, né, mas na taxa de ocupação das UTIs, que já está lá em 94%, e pelo boletim da Secretaria Estadual de Saúde, ontem tínhamos 17 leitos, hoje... Anteontem, 17, né? Porque esse boletim é de ontem. É isso. Na quarta-feira eram 17 leitos que restavam nas UTIs. Por esse boletim aí da Secretaria Estadual de Saúde, divulgado no início da noite de ontem, com 94% das UTIs ocupadas, baixou para 14 leitos. Mas isso daí é o seguinte, assim, em caráter oficial, né? Porque na prática, não tem mais UTI. Na prática não tem, né? Tem aí dezenas de ações na justiça com pacientes tentando conseguir uma UTI. E já há notícias, Lúcio, de gente que na fila, né, já que judicializou a situação e não teve resposta, gente que infelizmente acabou não resistindo, né? A gente só teme que isso aumente, porque a fila de representações junto na justiça para ter acesso à UTI já é grande hoje, né? Já são dezenas aí de pedidos. Que isso aumente e principalmente o nosso receio é que aumente também aí o número de mortos por conta dessa espera, já que daqui a pouco, e já está quase acontecendo, de o poder público, a saúde pública, ter que escolher quem fica e quem parte, né? Para usar um eufemismo aqui. Mas a escolha de Sofia. A escolha de Sofia, não é? Já aconteceu em alguns lugares, e aqui em Cuiabá, pelo que a gente está vendo aí, como você disse, eu concordo com você, que 14 é para inglês ver, que já não existe mais. Não existe. Se você hoje, seja você desembargador, seja você pedreiro, se você chegar lá e procurar, você vai encontrar um sonoro não. E o que você acabou de falar aí, da possibilidade seguinte, de escolher quem vai ser atendido, ou numa outra linguagem, escolher quem vai viver ou quem vai morrer, isso aí foi admitido, inclusive, dias atrás, aqui no Jornal do Meio-Dia, pela presidente do Conselho Regional de Medicina, a médica Eudenete Monteiro Fortes. Ela falou, olha, eu perguntei a ela, isso já está acontecendo, presidente? Falou, olha, Lúcio, eu ainda não recebi nenhuma denúncia nesse sentido, mas se o avanço da pandemia continuar dessa forma, daqui a pouco vai sim ter a escolha de Sofia. Foram as palavras dela, infelizmente. E aí é o seguinte, não custa a gente colocar de novo aqui, tem que repetir isso, porque os maus gestores, os péssimos governantes têm que ser responsabilizados, sim. Nós estamos o seguinte, estamos há mais de 3 meses do início da pandemia aqui em Mato Grosso. Agora, vou falar só vou citar o exemplo de Cuiabá, mas serve para outros municípios também, né? Serve para Várzea Grande, serve para Rondonópolis, né? Depois de 3 meses do início da pandemia, agora é que estão falando em aumentar o número de leitos de UTI aqui em Cuiabá. Essa é a resposta que muitos governantes dão à população. E eu vou falar mais aqui hoje, daqui um pouco, no decorrer do programa, com outras notícias aqui sobre essa medida esdrúxula, isso mesmo, esse absurdo. E vou detalhar o porquê que eu estou dizendo que essa medida do prefeito Emanuel Pinheiro é um absurdo. Só um detalhe. O seguinte, lá no supermercado vai ter o quê? O CPF, é isso? O decreto dele tinha que ter o CPF, não é isso? Final ímpar, o final par. E não é todo dia que a pessoa poderia ir no supermercado, né? Para comprar comida.
há poucos dias atrás, o governo federal, na concessão do auxílio emergencial, abriu mão de um critério para não colocar em dificuldade as pessoas de baixa renda, aquelas que estavam sem conseguir colocar comida na mesa. E qual foi o critério, Paulo Coelho e Nayara Moura, que o governo federal abriu mão? Do CPF. Tinha gente que não tinha o CPF, mas precisava do auxílio emergencial. E aí o seguinte, Inclusive, e aí quem não tem o CPF, vai o quê? Ficar sem comer? Inclusive o CPF regular que você fala, tanto com a Justiça Eleitoral quanto com a Receita, né? Isso foi regularizado, de todo mundo foi regularizado justamente por isso que o Lúcio está falando. Não era CPF irregular, é quem não tinha. E quem também tinha o irregular, né? E aí o seguinte, aí esse pessoal vai ficar sem comer, é isso? Não vão poder comprar o arroz, não vão poder comprar o feijão, é isso? Eu não consegui. Será que ninguém pensou, antes de colocar isso no papel, antes de colocar o prefeito Emanuel Pinheiro numa live para ele anunciar isso? Será que ninguém pensou nisso? Que assessoria é essa? A gente vai falar sobre isso ainda hoje, mas eu já vou adiantar. O maior mico o Emanuel Pinheiro pagou com essa decisão, com esse decreto. Já não tinha muita consistência aquilo que vinha acontecendo em termos de decisões do prefeito. E aí com essa agora tá... E, aliás, tem um fator aí que, se for levado a cabo, pode derrubar isso, porque isso é inconstitucional. Inclusive impedir o direito de ir e vir, o direito de o cara poder acessar aí um supermercado de acordo com as suas necessidades, aqueles principalmente os que realmente precisam, realmente. Então eu acho que tem muita coisa errada. Ele quis recorrer, ele recorreu contra esta quarentena obrigatória. Essa quarentena obrigatória foi produto do quê? Foi produto de uma ação, né, do Ministério Público, né, na Justiça, exigindo que se cumprisse um decreto do governador. Aí é o seguinte, aí o prefeito Emanuel foi contra. Ele foi à Justiça, querendo derrubar. Né? Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Né? Nós temos material sobre isso. Aí é o seguinte, o que se pergunta, ele foi contra a quarentena obrigatória? Por que é que antes de baixar esse decreto absurdo, esse que ele anunciou ontem, por que é que ele não espera o resultado dessa quarentena obrigatória que está em andamento? Ou seja, ele foi contra uma medida mais leve e vem com uma pesadona não, com uma medida absurda, não é isso? É preciso isolamento social? É preciso isolamento social. Tem que ter prevenção? Tem que ter prevenção. Tem que ter cuidado? Tem que ter cuidado. Agora é o seguinte, sem esse besterol, né? Sem esses absurdos. Vamos então a essas informações. A gente vai conferir agora um trecho dessa live que o Lúcio se referiu, onde foi, enfim, lançado esse decreto, o decreto que ninguém entendeu. Essa que é a grande verdade. A gente vai agora conferir um trecho da live do prefeito Emanuel Pinheiro de ontem. Tanto o rodízio de veículos como o rodízio de pessoas para aquelas atividades essenciais que causam maior aglomerações, como casas lotéricas, bancos e mercados, eles devem entrar em vigor a partir de segunda-feira, e dia 6 de julho. E essas medidas vão ser melhor estudadas para esclarecer bem a população e podem ser ajustadas também. O objetivo é evitar a circulação de pessoas, pelo menos por um período, 2 semanas, e o que é mais importante, evitar as aglomerações que esses estabelecimentos causam. E diariamente isso ocorrendo, causa um efeito de propagação muito rápido no vírus, difícil de ser contido com políticas públicas. Então nós precisamos cada um fazer a sua parte, agora tudo será monitorado, acompanhado e pode ser ajustado. Certo, olha, vamos então ao vivo com o Bruno Pinheiro, porque a Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá convocou para amanhã de hoje uma manifestação contra essas novas medidas restritivas do prefeito Emanuel Pinheiro, que a gente vai detalhar melhor daqui a pouco, falar inclusive como vai ser esse rodízio de carros e o rodízio também de CPF. Bruno, bom dia. Bom dia. 1 milhão
Nayara, muito bom dia. Ontem, uma noite realmente que chamou a atenção de muita gente, o final de Expediente. Inclusive, a audiência no Facebook, essa live alcançou mais de 2.800 assistindo ao vivo ali, acompanhando toda essa repercussão e uma enxurrada de comentários e de compartilhamentos. Quando se fala sobre a área comercial, a CDL recebeu assim e ficou da mesma forma que nós ficamos, sem nenhuma reação de como deve acontecer, já que os estabelecimentos comerciais estavam lacrados. Aí retornam novamente, eles reabasteceram seus estoques, voltaram às atividades com aquela expectativa de que ia tudo funcionar, de repente fecha de novo, e quando eles aguardavam mais uma reunião, que fosse feito o diálogo, ontem veio mais essa decisão. Vamos conversar com o representante da CDL. É realmente uma situação que chama a atenção, assim, Fábio, e que vocês receberam com muita indignação ontem, né? Olha, sinceramente, ficamos bem indignados com essas medidas. Demonstra que não está tendo coerência nenhuma. São medidas que nós estamos cobrando, né? Qual o embasamento técnico para tomar esse tipo de medida? Algumas delas já foram tomadas em outras cidades, em outros lugares e não surtiu resultado nenhum. Pelo contrário, no caso, por exemplo, de rodízio de veículos em São Paulo, isso ocasionou aglomeração no transporte público, gerou aglomeração dentro dos próprios veículos, um pegando carona com o outro. E agora, além disso, ainda rodízio de CPFs. Será que eles também não fizeram uma análise de que há um conflito entre uma medida e outra? Nós estávamos aguardando um decreto que pudesse esclarecer, né? Porque nós já temos aí a determinação da Justiça, onde não está tão clara dentro dos serviços essenciais quem de fato pode trabalhar ou quem de fato não pode trabalhar. Um exemplo, comércio eletrônico, quem vende mercadoria de forma eletrônica, existe um manuseio dessas mercadorias. Então eu não posso ter colaborador manuseando essas mercadorias, eu não vou poder trabalhar no comércio eletrônico. Enquanto isso, eu não trabalho em Cuiabá, mas as grandes redes fora de outros estados vão continuar vendendo. Então, assim, são medidas que realmente precisam ser discutidas, precisam ser dialogadas com os representantes, com as classes que representam aí os diversos setores produtivos, para depois sim tomar ações, ter de fato um plano de ação que possa combater a pandemia e que possa preservar, acima de tudo, também os empregos, porque não basta, nós temos que dar um basta, nós não aguentamos mais perder a todo dia novos postos de trabalho, que poderá desencadear, através dessas ações, cada vez mais um colapso dentro da nossa economia e uma desordem social. Agora, ainda em relação com esse rodízio em supermercados, isso é uma outra situação também que o senhor vê que tem como usar, ser aceito? Existe uma certa estrutura que consiga seguir essa regra dentro de Cuiabá? Não tem estrutura nenhuma, não tem nem estrutura de fiscalização. Qual é o embasamento técnico? Da onde? Como que chegaram a essa medida? Então, realmente, nós precisamos ter gestores bem alinhados, nós precisamos ter gestores que realmente pensam na população e que tragam ações efetivas de combate à pandemia, e não de ações que não resolvem a questão da saúde e, por outro lado, ainda prejudica a vida das pessoas, deixando a cada dia pessoas com a geladeira vazia, pessoas sem alimento, e isso pode ter certeza, se continuarem nessa linha, nós vamos chegar de fato a uma desordem social, afetando ainda mais o momento que nós estamos vivenciando. Hoje acontece essa manifestação aqui, Fábio? Olha, está programada sim, para as 10 horas, nós irmos até a prefeitura, entregarmos esse manifesto nas mãos do prefeito, e nós convocamos sim colaboradores, funcionários, empresários, para que possam levar a sua indignação, mostrar a dor que está sentindo, porque chega uma hora que, sinceramente, nós temos que dizer basta. Basta, nós não estamos de fato sendo ouvidos e nós precisamos ser ouvidos, nós somos partes envolvidas nesse processo todo, e uma parte que está sendo muito afetada mesmo. Então hoje ele recebe o senhor, ou o senhor acha que não vai receber a equipe, esses comerciantes? Olha, nós tivemos uma informação que há uma previsão que ele chegou a dizer ontem à noite,
que provavelmente deve revogar algumas medidas. Só que mesmo assim, por enquanto está marcado, nós queremos ir lá conversar com ele, inclusive nós estamos solicitando que as entidades representativas, pelo menos as nossas lideranças, possam fazer parte da comissão de combate ao enfrentamento da crise, né? Em combate à pandemia, de uma forma oficial, porque nós estamos dialogando, tentando levar da melhor forma, mas chega uma hora que realmente cansa, chega uma hora que realmente nós precisamos ter decisões mais plausíveis. Rapidamente ainda aqui, só para a gente já finalizar, em relação aos restaurantes que atendem via aplicativo. Lá ficou estabelecido que até somente 11h59, seria até perto de meia-noite. Depois desse horário, não está mais autorizado. Isso também porque é de forma online, não tem esse contato, não tem essa aglomeração. Isso vai continuar ou será suspenso essa determinação? Olha, nós estamos buscando que seja suspensa, Nós podemos privar as pessoas do direito de ir e vir. Nós não podemos privar as pessoas de termos horários determinados de que hora que ela pode se alimentar ou não. Então, realmente, nós precisamos, acima de tudo, que ele demonstre para nós qual foi o embasamento técnico, qual o resultado de fato, real e comprovado que isso vai ocasionar para todos nós. Se ele provar, se for positivo, ok, nós podemos até recuar, mas sem nenhuma apresentação técnica, não há por que ter essas medidas aí que temos certeza que só vai prejudicar ainda mais o convívio da população. Ok, então Flávio, muito obrigado. Nayara, Lúcio, então hoje a expectativa de que às 10 horas da manhã aconteça essa manifestação. Os comerciantes estão se reunindo e deve acontecer ainda nesta sexta-feira. É um final de semana que deve se estender com muitas reuniões a fim de chegar até uma decisão exata e que todo o município de Cuiabá volte realmente com essa reunião, que haja um diálogo. O Lúcio muito bem já disse anteriormente que antes Emanuel Pinheiro não era a favor de uma determinação da justiça, recorreu 2 vezes e agora está sendo mais radical do que a determinação do juiz que foi estabelecido na região metropolitana entre Várzea Grande e aqui na capital do estado. Nayara? Obrigada, viu, Bruno, pelas suas informações. E o Fábio Granja, o superintendente da CDL, ele colocou, eu já vou repetir o que ele colocou novamente, o que ele colocou essa semana lá no Jornal do Meio-Dia. E o seguinte, que não tem planejamento. Parece o seguinte: o camarada acorda de manhã, vem uma coisa na cabeça dele, ele vai fazer. De repente ele está tendo um pesadelo, né? E aí ele coloca isso para todo mundo. Está sobrando, para a população, toda a irresponsabilidade dos governantes. Essa briga, e o superintendente da CDL também falou o seguinte: olha, não tem alinhamento. E não tem mesmo, não tem alinhamento, né? O governo do estado baixou um decreto, né? Teve gente do Ministério Público que aquele decreto do governo do estado que ele sugeria a quarentena obrigatória, falou assim: olha, primeira vez que eu vejo um decreto que orienta, eu já vi decreto que determina. Pois é, vamos aqui, só a participação, porque daí também Sim. ajuda nesse comentário. Vamos aqui, o pessoal do WhatsApp participando com a gente. Olha, bom dia, integrantes do A Notícia de Frente. Com esse decreto mostra o quanto o prefeito está perdido. Quando não faz o dever de casa e não tem o domínio da situação, começa a fazer essas besteiras. É o Paulo. A Célia Torres, bom dia. Esse prefeito está passando dos limites. Funcionários da saúde que reclamam que não tem material é demitido na hora. Mais participação. Bom dia, bancada. Espetacular. É bancada espetacular. Eu moro com a minha mãe, ela tem 75 anos e eu 43, o final do CPF dela é 7. O que vamos fazer com essa imbecilidade? Ela fala do decreto, diz aí a nossa telespectadora. Então, são várias manifestações aqui, viu, Lúcio e Paulo? Várias manifestações, pessoal, sem entender, também falando isso. Olha, o final do meu carro é par, mas o meu CPF é ímpar. E agora? Aí ele pega o Uber, ou pega o táxi, ou então vai de ônibus. Mas o Uber não está ou no então decreto. vai de ônibus ao supermercado, não é isso? Não foi é essa isso? a explicação, inclusive, do prefeito.
né? Vai de ônibus. Mas como né? que vai de ônibus, sendo que o prefeito não disponibiliza uma frota suficiente para o que já estão aí hoje, já é uma aglomeração muito forte. Imagina com isso, com um decreto esdrúxulo, imbecil, que a palavra não pode ser outra, como esse aí. Né? E eu concordo com a telespectadora aí que diz isso, porque assim, se o prefeito tivesse essa ideia de alinhar-se com o Estado, e principalmente com os comerciantes, com os lojistas, e também com a Fiente, ouvir, antes, eu queria saber, Lúcio, não sei se você sabe, talvez você saiba, eu não sei, porque eu não tenho acesso privilegiado a informações, talvez você tenha, quem que orienta o Emanuel Pinheiro a tomar essas decisões aí? Ou é isso mesmo que você falou? Deve ser olha, eu também não sei, viu, Paulo, mas deve ser assim uma mente iluminada, brilhante, né? Não, né? deve ser uma mente brilhante, né? Que orientou Emanuel Pinheiro a baixar um decreto e dar essas informações nessa live. A mente deve ser iluminadíssima. E aí eu fico pensando... Muita gente desconfia de quem que é, né? Porque é o seguinte, porque todo mundo assim, tem uma desconfiança de quem é a iminência parda do Palácio Alencastro. E né? aí... Mas como eu não tenho certeza, né? E como jornalista a gente tem que ter certeza daquilo que fala, para de repente não estar jogando palavras ao vento, né? Mas todo mundo desconfia de quem é essa iminência parda, essa mente brilhante e iluminada, não é isso? Que dá plantão lá no Palácio Alencastro. E aí tem aquela história, né? O Emanuel tinha tudo para não ser o que é, não é? Porque é professor de direito, sabe, muitos anos e muitos anos como parlamentar, aí toma uma decisão como essa, e eu sou obrigado a concordar com o telespectador que diz que ele está perdido, perdidinho da Silva. Aliás, eu até diria mais perdido do que surdo em bingo, porque eu nunca vi tanta coisa errada numa levada só. E aí, só queria concluir aqui o seguinte, ao invés de trazer toda essa presepada toda desse decreto, essa coisa monstrenga, por que o senhor não apresenta onde que está sendo investido o dinheiro que veio para a saúde, para investir no combate à Covid? Mas não dá tempo, Paulo, só permitindo aí a parte, não dá tempo, sabe por quê? Porque eles têm que perseguir, segundo denunciou o Ministério Público Federal, eles têm que perseguir os profissionais da saúde que denunciam a falta de condições que esses profissionais estão tendo para atender a população. Aí é o seguinte, aí não sobra tempo para fazer o que tem que fazer. Eu estou aguardando, prefeito, se o senhor tiver aí, eu sei que o senhor tem uma equipe de comunicação aí à sua disposição, que o senhor envie, que o senhor mostre, já que no portal Transparência não se acha absolutamente nada, aonde que está sendo aplicado. Cadê as UTIs novas, fora essas 20 que ainda não aconteceram, que o senhor prometeu para essa semana, que termina hoje, se o senhor não sabe, não é? Aonde que estão as UTIs novas, não as velhas, porque dinheiro veio, se veio dinheiro e não tem a ação, a aplicação. Prefeito, Covidão está chegando aí, prefeito. E só uma sugestão aqui para essa assessoria da prefeitura, né? De repente, se tiver um problema lá, nessas informações que você pediu, se tiver um problema lá de conexão com a internet, manda pelo drone, tá bom? Vamos saber os destaques de vocês para hoje. Qual que vai ser o seu, Lúcio? Meu destaque é o seguinte, a gente está falando aí desse decreto absurdo e a informação que já tem aí é o seguinte, eu conversei agora há pouco com o presidente da Federação das Indústrias, Gustavo de Oliveira, essa informação já tinha sido divulgada, mas eu confirmei com ele agora há pouco e o prefeito já informou, né, a Fiente, a Federação das Indústrias, que ele vai recuar. Aleluia. Daqui a pouco, e o seu destaque, Paulo? Será que vai recuar mesmo? Olha, o meu destaque é quanto à justiça brasileira. O judiciário entrou desde ontem em recesso e a pergunta que não quer calar é: será que a crise institucional também entrará em recesso nesses próximos dias aí? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Tá, então a gente volta com a notícia de frente, vamos falar mais do decreto da Prefeitura de Cuiabá, como disse o Lúcio, tem informação aí de recuo. A gente vai falar mais disso daqui a pouquinho e também com a participação de vocês, nossos queridos telespectadores. A gente já volta.